Estamos iniciando mais um programa Movimento Empresarial, sempre na parceria dela, Ana Paula Rodrigues Bon. Tudo bem, Ana Paula? Olá, Rogério. Olá a todos. No programa de hoje, nós vamos receber a Priscila Santos, ela que é diretora do Instituto IEVO e idealizadora do projeto Metamorfose Mulher. Também está conosco Fernando Nunes, que é palestrante, corretor de imóveis e idealizador do Café com Marketing. Você sabe, as dicas de gestão empresarial são com a Vera Brock. As dicas de constelação familiar com a Cláudia Fortuna. E para manter aquele sorriso bonito, as dicas de saúde bucal com a cirurgiã dentista Aline Martins. Nosso programa tem o apoio da Sistec, Contabilidade Digital. As nossas entrevistas são gravadas na Macro Office, o seu local para eventos. E as imagens são realizadas pela fotógrafa Priscila Oliveira. Tudo isso e muito mais, Ana Paula, no programa Movimento Empresarial, que está começando agora. E o programa Movimento Empresarial tem a felicidade de receber hoje a diretora do Instituto IEVO, a Priscila Santos, que tem uma série de atividades empresariais, mas hoje ela vai falar sobre um projeto muito legal que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer. Priscila, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, falando um pouquinho desse projeto aqui no Movimento Empresarial. Priscila, antes da gente falar sobre o teu projeto e a forma como ele impacta positivamente a vida das mulheres, eu gostaria que tu falasse um pouco da tua trajetória para as pessoas conhecerem um pouquinho mais dessa empresária que contribui para o desenvolvimento de tantas outras pessoas. Eu digo que eu já nasci quase empreendendo, porque a primeira vez que eu comecei a empreender, eu tinha um pouco menos de 20 anos de idade, já tive diversos negócios em sociedade, e eu comecei a ter um certo receio, uma certa dificuldade quando se tratava de empreendedorismo feminino, porque aonde eu chegava muitas vezes não era levada a sério, tinha uma certa dificuldade até de acreditar que eu poderia alcançar os objetivos que eu tinha. E através daí de uma empresa que eu comecei a participar, eu vi a necessidade de começar a me desenvolver enquanto pessoa, né? De perceber que antes de eu ter um negócio bem sucedido, eu precisava me tornar uma pessoa melhor. E aí é que eu entrei no mundo do desenvolvimento pessoal, onde eu participei de cursos que eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, fui mudando e decidi também levar isso para outras pessoas, né? Então, hoje, como diretora do Instituto IEVO, que também é de desenvolvimento pessoal, para levar conhecimento, autoconhecimento para as pessoas, né? Então, é assim que eu entrei nesse mundo. Primeiro, empreendi, senti algumas necessidades de me melhorar enquanto pessoa, e depois disso é que eu entrei para o desenvolvimento pessoal, de fato. Agora, Priscila, tu trabalhas com desenvolvimento de pessoas, pensando no empreendedorismo, pensando em, mais do que empreendedorismo, em transformar as capacidades das pessoas, em fazê-las atingirem talvez coisas que elas poderiam, mas que sozinhas iam levar mais tempo. É mais ou menos isso? É isso, eu digo que agora o nosso evento que teremos agora, o Metamorfose, ele tem a parte do empreendedorismo e tem a parte que é para as mulheres que, independente de empreender ou não, podem participar conosco. Mas por que eu trago essa parte do empreendedorismo? Pelo fato de eu ter empreendido por muito tempo já e ter me sentido sozinha naquele momento.
Então, por isso que a gente traz isso, mas eu digo que é para a gente, quando a gente se conhece, a gente pode ter a possibilidade de ter escolhas melhores na vida da gente. Começa a fazer escolhas mais assertivas, começa a ser mais feliz, seja num relacionamento com a família, seja no relacionamento com os filhos, ou até mesmo em busca de um emprego, não só, a gente não precisa empreender só tendo um negócio, um CNPJ, nós podemos ser empreendedores também dentro de uma empresa, né, trabalhando em outro local também. Então é para uma vida como um todo mesmo. Isso é uma coisa interessante porque a transformação, quando a pessoa se transforma, ela não se transforma numa área, ela passa a ser uma pessoa que desenvolveu aquelas habilidades, então ela pode melhorar os relacionamentos, ela pode melhorar a capacidade de buscar outras oportunidades e até mesmo ela não quer montar o seu negócio, mas ela trabalha dentro de uma empresa e começa de repente a ser vista, começa de repente a receber a proposta de uma promoção ou de ir para uma outra área. Então, tudo isso são transformações que são possíveis quando as pessoas começam a se capacitar e a enxergar o potencial que elas têm. Com certeza. Eu digo até que a nossa vida, nós temos um grau de felicidade, que ela é medida pela nossa expectativa e realidade. E quanto mais a pessoa se conhece, mais ela consegue alinhar o grau de expectativa com a realidade, né? Ela consegue entender aonde ela pode chegar, ela consegue também entender aquilo que satisfaz os valores dela, e a partir dali ela começa a se tornar uma pessoa mais feliz. Porque de nada adianta, muitas vezes, realizar os sonhos de outras pessoas. É importante que elas entendam que elas precisam realizar os sonhos delas. E, às vezes, elas ainda não sabem qual é o sonho delas, né? Por viver uma vida inteira com respostas da sociedade ou de pessoas próximas a ela. Então, quanto mais a gente se conhece, mais assertivas serão nossas escolhas no empreendedorismo ou não, para ter uma vida mais feliz. Aí a Priscila Santos, que é diretora do Instituto IEVO, elaborou um evento chamado Metamorfose Mulher, que tu deu algumas explicações aqui sobre o contexto todo, mas eu quero te pedir, como é que nasceu concretamente esse evento e o que acontece? Quer dizer, as mulheres que vão participar do Metamorfose Mulher, o que acontece lá? Então, na verdade, eu, como disse, né, eu já, no que eu empreendi, eu já trabalhava muito com mulheres, mas na parte mais de vendas, e eu dava muito treinamento para elas, mas eu não conseguia chegar lá e dar um treinamento só sobre vendas. Eu sempre trazia a parte do desenvolvimento pessoal, porque antes de ter um CNPJ, existe um CPF, né, então eu cuidava muito disso. E nessa trajetória, elas me buscavam, né, para trocar uma ideia, para conversar mesmo, e eu dava pequenos workshops, até que chegou um momento que eu disse, não, eu vou transformar tudo isso que eu sei, que me ajuda, que já ajudou tantas pessoas num treinamento de um dia, que é o Metamorfose Mulher. Então, até agora, nós tínhamos que era só de desenvolvimento pessoal, e no ano passado eu tive, né, a oportunidade de ser idealizadora de um evento aqui em Porto Alegre também, que era mais voltado para o empreendedorismo, porque, como eu disse, algumas mulheres se sentem muito sozinhas ou não são valorizadas enquanto pessoas, mas só o seu negócio, e que deu muito certo. E esse ano, então, nós decidimos dentro do Instituto que nós íamos unir, né, tanto o desenvolvimento pessoal quanto a parte do empreendedorismo num final de semana inteiro de empreendedorismo e desenvolvimento. Então, nós vamos ter no sábado, no dia 21 de outubro, uma parte voltada só para o eu pessoal mesmo, e no dia 22 a parte do reconhecimento das histórias empreendedoras. Então, nós vamos, além de contar as histórias para essas mulheres de vida delas até elas começarem a empreender, de seus negócios, nós vamos reconhecer ela com um prêmio que ela realmente pode alavancar o seu negócio. Então, além dela receber troféu, todo o reconhecimento, a gente ainda vai ajudar ela a alavancar o seu negócio nas redes sociais, tendo prêmios como podcast, um vídeo institucional dela do evento. Então, algo que ela pode depois fazer a sua divulgação, a divulgação da sua marca, né, como ela bem preferir. Então, é mais isso, assim, além de conhecimento, nós teremos as nossas palestrantes também no dia, falando sobre motivação, branding, finanças. Então, também é para
cuidar da parte pessoal e empresarial e ajudar as histórias que forem reconhecidas lá a alavancar os seus negócios. Priscila, quem pode participar desse evento? Todas as mulheres que querem empreender, que já empreendem ou têm aquele interesse, porque muitas vezes elas têm medo, né? Pensam assim, poxa, como eu gostaria de ter um negócio, mas tem um certo receio. Então vai lá para se inspirar, vai lá para conhecer, para pegar conhecimento, porque com certeza, se você tem esse desejo dentro de você, quando conhecer a história de outras pessoas que muitas vezes em condições menos favoráveis conseguiram seus negócios, você vai perceber o quanto você pode também. Então, para todo o público feminino, os homens que quiserem acompanhar suas esposas, prestigiar as mulheres empreendedoras também. E caso não seja isso que você queira, não está buscando o empreendedorismo, mas está buscando o desenvolvimento pessoal, melhorar a sua vida como um todo, vem participar com a gente no sábado, que também tem toda essa parte. Você pode escolher participar sábado e domingo, só sábado, só domingo. Então, tem para todo mundo lá que queira participar com a gente. Priscila, quando tu desenvolveste uma capacitação, um espaço especialmente pensado para mulheres, tu enxerga que quando tu desenvolve, quando tu tem um grupo de mulheres que juntas trabalham para co-criar alguma coisa, isso traz um acréscimo na capacidade de desenvolvimento delas? Existe, de fato, esse espaço, essa tal sororidade que eu, como homem, escuto as mulheres falarem? Com certeza. Quando as pessoas se alinham com o mesmo propósito, só que mais do que isso, eu sempre digo que para que exista uma sororidade, tem que existir também uma conexão de valores. Né? Então, quanto mais a gente se conhece, e lá a gente também tem essa oportunidade de conhecer outras pessoas e os valores e uma das outras, com certeza existe sim essa possibilidade de crescimento pensando na sororidade. Porque lá a gente vai encontrar até mesmo as embaixadoras do nosso evento. Nós temos pessoas que trabalham com as mesmas coisas, mas que juntas ali trocam uma ideia, a gente conversa no grupo, que são as mulheres que estão representando o nosso evento, porque elas entendem que tem um propósito maior por isso, atrás, né, que é se desenvolver, fortalecer o empreendedorismo feminino, porque muitas mulheres empreendem por causa da necessidade, mais que 51% começaram a empreender por uma necessidade. Então, a gente está ali mesmo para se ajudar e não para competir. É isso que eu sempre digo, a gente é super aberto, né? A gente recebe feedback de muitas pessoas e tudo que a gente pode fazer para melhorar o evento, para que a pessoa possa, de fato, agregar na vida dela, a gente pode fazer também. Priscila, uma das coisas que se fala a respeito do empreendedorismo feminino é que quando tu transforma a vida de uma mulher positivamente, normalmente tu estás transformando a vida de uma família positivamente, porque em muitos casos isso ainda acontece pelo Brasil e pelo mundo, a mulher ela é a responsável pelos filhos, em muitos casos ela foi abandonada por um companheiro, ou de repente ela é uma fonte importante de estabilidade. Então, ao se fortalecer a mulher dentro de um ambiente familiar, em muitos casos tu estás favorecendo a própria família. Concorda com isso? Eu concordo, principalmente porque aqui no Brasil nós temos um dos maiores índices de mulheres que são chefes até de família. Então, quando a gente entende que quando a gente resolve a vida de uma pessoa, ajuda uma pessoa, ela com certeza impacta positivamente no mínimo 5 pessoas ao seu redor, seja ela da sua família ou não. Porque quando a pessoa ela tem, no empreendedorismo, vamos falar, né? Quando a pessoa ela está lá empreendendo, isso aumenta a autoestima dela, a questão financeira, a mulher que hoje tem a possibilidade de ter uma questão financeira resolvida, isso também aumenta a sua capacidade de autoestima, de valorização. A questão também, muitas vezes, até de deixar relacionamentos abusivos através do empreendedorismo. Então, a gente, com certeza, através do empreendedorismo feminino, a gente impacta não somente a vida daquela pessoa, mas também a vida de muitas pessoas ao redor dela, dos filhos, a imagem que ela passa também para a sua família. São gerações, né? Então, quando uma criança vê, poxa, olha tudo que a minha mãe está fazendo hoje para que a gente possa ter um futuro melhor, eles também vão crescer e ser pessoas que também vão valorizar outras pessoas, vão valorizar o empreendedorismo como um todo.
Tu falaste que no evento Metamorfose Mulher também vai haver a premiação de algumas mulheres que se destacaram dentro do contexto empresarial. Ao se premiar mulheres, tu estás incentivando outras a seguirem aquele caminho e fazendo com que elas se percebam como alguém que também pode fazer o que uma outra fez? Com certeza. A questão da premiação, como eu digo, é porque nós queremos presentear algumas mulheres lá, mas que elas sirvam, sim, de inspiração para outras mulheres, e que as que não ganharam não é porque elas são menos, mas sim porque naquele momento aquela história foi escolhida, mas que num próximo evento ela pode estar em cima do palco contando a história dela também, que ela pode aprender com a história dessa outra pessoa, e como eu digo, nós não devemos nunca nos comparar com outra pessoa, porque quando a gente se compara com outra pessoa, a gente não vai ser nem o melhor que nós podemos ser, e nem o melhor, nem a outra pessoa, na verdade. A gente está desperdiçando quem somos. Nós devemos sempre nos inspirar a ser melhor, nos inspirar em outras pessoas, e é isso que o nosso evento vai trazer, muita inspiração, muito autoconhecimento, muito conhecimento sobre empreendedorismo também, para que todo mundo possa crescer e evoluir e criar uma grande comunidade aí de mulheres que se desenvolvem aí pelo Brasil, gente, porque a gente quer ir para outros estados também. Priscila, a gente está chegando ao final aí do nosso tempo, mas eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, para tu repetir quando é o evento, dizer como é que as mulheres podem se inscrever e deixar uma mensagem para todas aquelas empreendedoras e também para os empreendedores que estão nos assistindo aqui no Movimento Empresarial. Bom, vocês podem nos encontrar, né, para se inscrever, nós temos o nosso Instagram, que é Metamorfose Mulher, lá no link na bio tem ali o formulário de inscrição, a nossa equipe logo depois daquele formulário vai entrar em contato para passar as informações, pode nos chamar no direct também. Nós temos o site do Instituto, que é www.institutoievo.com.br, que lá também tem tudo falando sobre o evento do Metamorfose Mulher. Você pode se inscrever a partir de lá para receber também os nossos contatos. E uma frase que eu gosto muito, que eu utilizo dentro do nosso treinamento já, que é: existem mulheres fortes e existem mulheres que ainda não descobriram a sua força. Então vem para cá, vem potencializar as forças que você já tem, as habilidades que você já tem, e se por acaso você acredita que ainda não está boa o suficiente, vem descobrir a força que tem dentro de você aqui no Metamorfose Mulher. Muito obrigado, Priscila Santos, diretora do Instituto IEVO. Obrigada, boa tarde. Para você que está aqui com a gente, daqui a pouquinho tem mais Movimento Empresarial. Fica aí. Olá, eu sou a Vera Lúcia Brock Brasil, sou doutora em Economia pela Universidade de Ilhas Baleares, na Espanha, com pós-doutorado em Educação pela Florida Christian University dos Estados Unidos. Sou CEO da Brock Delphi Educação, líder da Universidade Corporativa da Corporate Gestão 360, sou palestrante, autora, empreendedora e consultora. Você, educador, líder, empresário, empresária, empreendedores, empreendedoras, gestores, de um mundo incerto e volátil que nos acompanha aqui no movimento empresarial, reiteramos a importância da leitura e recomendo autores tal como o Antônio Robbins, o nosso conhecido Tony Robbins. Tony aborda nas dicas de gestão de hoje 4 princípios básicos que nós aqui apresentamos para vocês. 4 princípios fundamentais para a boa gestão financeira e de investimento que orientam a tomar decisões. Cabe registrar que hoje iremos abordar o primeiro e o segundo princípio. Não perca a oportunidade de nos acompanhar nos próximos programas. Na próxima terça-feira, aqui,
no movimento empresarial. Então, as dicas são: 1. Não perca. 2. Riscos e recompensas assimétricos. 3. Eficiência tributária e diversificação. Então, esses princípios, segundo Tony Robbins, estão contemplados no seu livro inabalável, Um Guia Prático para a Liberdade Financeira. Por favor, não esqueças de ler. Combinado? Então, neste contexto, é necessário ter um olhar para dentro da sua organização e identificar quais são os procedimentos adotados como gestor do seu negócio. Para adquirir a liberdade financeira, você tem que ser um obcecado por resultados proativos. Os investidores mais sucedidos entendem que esses princípios devem funcionar como obsessão. E eu estou aqui para ajudar você a refletir sobre o princípio 1. Não perca! Um princípio que pode ajudar você a tomar decisões de investimentos. Acredita-se que o sucesso não vem por acaso. Pesquisas indicam que pessoas de sucesso são aquelas que pensam diferente, elas possuem um conjunto de crenças diferentes, tomam decisões diferentes de outras pessoas. Neste princípio de não perca, elas perguntam: como posso evitar a perda de dinheiro? Enquanto que a maioria das pessoas perguntam: como posso ganhar mais dinheiro? Como posso obter a maior rentabilidade possível e ganhar o prêmio máximo? Eis o diferencial entre um e outra forma de pensar. Evitar a perda de dinheiro. E como? Como posso ganhar mais dinheiro? Entre um pensamento e outro, sabe-se que perder dinheiro significa um esforço maior para ganhar o que você perdeu. Se você investiu $100.000 e perdeu 50%, significa que você perdeu $50.000, ficando com 50.000. E se você obtiver um lucro de 50% sobre os 50.000, vai ter $75.000. Significa que ainda deves ganhar $25.000. Ou seja, você está com 25.000 a menos. Logo, você terá que lucrar 100% para recuperar suas perdas. Isso comprova a frase mais importante do homem mais rico e investidor do mundo, o Warren Buffett. Ele afirma que as duas primeiras regras de investimentos são: regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, nunca se esqueça da regra número 1. É preciso estar focado nos resultados proativos. É preciso estar focado no mercado. Sabe-se que os mercados financeiros são incertos, voláteis e extraordinariamente imprevisíveis. Os investidores mais experientes e bem-sucedidos reconhecem que nenhum de nós consegue prever o futuro
que nos reserva. O futuro é incerto. Com isso, eles se protegem dos riscos de eventos inesperados. Portanto, a dica de ouro é que você deve diversificar. Enquanto alguns ativos vão subir, outros, muitos outros, vão cair. Nunca esquecer dos riscos das perdas. Tenha sempre em mente um grau de cautela. Agora, vamos para o princípio básico número 2. Riscos, recompensas assimétricos. Saliento que há entre muitos 3 grandes personalidades nas áreas de finanças e investimentos, que quero destacar em função de suas experiências masters. Entre eles, Warren Buffett, Paul Tudor Jones e Ray Dalio. Neste princípio básico 2, há algumas crenças que é preciso grandes riscos para alcançar grandes retornos. Contudo, nem sempre é aceito por grandes investidores que buscam oportunidades de investimentos que oferecem riscos e recompensas assimétricos. Esses investidores vitoriosos procuram sempre arriscar o mínimo possível para ganhar o máximo possível. Paul Tudor Jones, por exemplo, usa uma regra que definiu como a regra de 5-1, para orientar a sua tomada de decisão nos investimentos. A regra 5-1, ou seja, arriscar $1 na expectativa de ganhar 5, que permite que você tenha uma taxa de sucesso de 20%. Então, isso é possível? Se você fizer 5 investimentos, cada um de $1 milhão, e 4 deles fracassarem, consequentemente, você terá perdido $4 milhões. Mas, e se o 5º investimento for bem-sucedido e você ganhar $5 milhões, já terá recuperado o seu investimento de 5 milhões. Imagine ainda que apenas 2 de seus 5 investimentos evoluam conforme o esperado e que o quintupliquem. Isto significa que os 5 milhões originais acabaram aumentando para 10 milhões. Ao aplicar a regra 5-1, você se prepara para ganhar o jogo, ainda que ocorram alguns erros inevitáveis. Uma maneira de usufruir dos riscos-recompensas é investir em ativos subavaliados durante períodos de pessimismo e retração. Os ajustes e os mercados em baixa podem estar entre os melhores presentes financeiros. Lembre-se, a crise financeira de 2008 e 2009 foi o maior exemplo. Quando o mercado atingiu o fundo do poço, o futuro parecia desolador para a maioria dos investidores, que ações de empresas de primeira linha podiam ser adquiridos por centavos de dólares. Por isso, os grandes investidores se deliciam com os mercados em baixa. Mas a maioria das pessoas fica assustada nas crises, vendo apenas o lado negativo. Em resumo, a relação riscos-recompensas
gera uma janela ímpar de oportunidades. Não esqueça da próxima terça-feira para dar continuidade neste assunto empolgante, o domínio dos mercados. Gostou? Então, vem comigo para a próxima terça-feira para os demais princípios básicos para o seu investimento nas dicas de gestão com a Vera Brock no Movimento Empresarial. Até lá! Em Porto Alegre, a MacroOffice é a solução completa em espaços multiuso para eventos corporativos, locação de escritórios, self-storage e endereço fiscal. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar lá do criança cantando esse refrão. Água Loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça... A gente vive as praças de Porto Alegre. A gente vive de um lado pro outro da cidade. A gente vive a orla. A gente vive uma cidade mais iluminada. A gente vive a nossa arte. A Prefeitura de Porto Alegre trabalha todos os dias para entregar a cidade que os porto-alegrenses merecem. E você também pode fazer a sua parte, não jogando sujeira no chão, separando o seu lixo e respeitando aquilo que é de todos, inclusive seu. Vamos cuidar e fazer de Porto Alegre uma cidade ainda melhor de se viver. E se a gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. E neste bloco do Movimento Empresarial, estamos com esse convidado especial, que é o Fernando Nunes. Ele é palestrante, corretor de imóveis e idealizador do Café com Marketing. Neste momento a gente vai saber muitas informações referentes a um trabalho de excelência dentro da corretagem e também sobre este projeto Café com Marketing, o que é, qual o objetivo e como ele contribui para que a gente possa desenvolver uma atividade de qualidade. Fernando, seja muito bem-vindo ao Movimento Empresarial. Muito obrigado, Ana. Uma oportunidade e uma honra, né, poder compartilhar um pouco das estratégias e do conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da jornada, né, de empreendedor, empresário brasileiro.
e poder usar esse canal para atingir mais empresários, né, empreendedores, enfim. Fernando, o espaço está sempre à disposição para aquelas pessoas que gostam de compartilhar conhecimento e assim colaborar com o desenvolvimento dos negócios das outras pessoas. Mas, Fernando, eu vou pedir para ti trazer um pouco sobre a tua jornada empreendedora, que é muito enriquecedora, principalmente inspiradora, né? Sim, sim. Eu me considero um empreendedor nato, né? Desde pequeno sempre fui muito empreendedor e com o passar dos anos a gente vai se capacitando como empresário, né? Que eu acho que para chegar ao sucesso a gente tem que errar várias vezes, cair e levantar. Então eu começo a minha jornada como um empreendedor e aí tive algumas empresas que eu vi que eu gastava muita energia e tinha pouco resultado. Uma das experiências que eu tive foi ter uma banca de revista e até que numa reunião com o diretor da editora Abril, ele falou, né, que o bolso do cliente tinha um tamanho e a última coisa que a pessoa fazia era exatamente comprar uma revista, né, do seu salário, dos seus ganhos, né. Então, a partir daquela reunião ali, eu entendi que eu precisava ir para a cadeia, a pirâmide de Maslow, né, tá mais para cima. Só que como a alimentação é um ramo muito difícil, eu fiquei na habitação, então por isso que eu escolhi virar corretor e para ter flexibilidade de horário. Né? Então, e aí como empresário, como vendas, né, acabamos de falar aqui do back-office, vendas é muito relacionamento, né? Então como ampliar a tua rede de contatos, mas não só ampliar a rede de contatos, quem te conhece realmente, né? Não quem tu conhece, quem te conhece. E aí eventos, né, que tu citou o Café com Marketing de networking, ele tem esses 3 pilares básicos, né? Aumentar a sua rede de contatos, troca de informações entre empresários que já passaram às vezes por alguma dor e já tem a solução, que só a troca de informação já resolve. E aí também a capacitação, né? Hoje a gente está vendo uma enxurrada aí de especialistas, né, que se especializam em 4 horas, mas às vezes vai perder o foco, né? Então é por isso que é importante a gente ter também esse filtro de saber a quem acompanhar, se realmente aquele cara faz aquilo que ele diz que é tão fácil vender, né? Então, por exemplo, a gente falava também agora há pouco, que eu disse que tem muitas pessoas às vezes que ensinam a vender imóveis pelo Instagram, mas ele não vende imóveis pelo Instagram, às vezes ele está vendendo ali cursos, e a gente sabe que não é bem assim, né? É aquele famoso curso de como ganhar dinheiro e que só quem ganha dinheiro é quem está vendendo o curso, né? Verdade, verdade. E às vezes parece que as pessoas gostam de ser enganadas, né? Parece que o e-mail que mais é aberto é aquele que ganha dinheiro sem sair de casa, né? Como ganhar dinheiro sem sair de casa, né? Enfim. Como está na Trend Topics agora das redes sociais, nenhum almoço é de graça, né? É verdade. Então, muito cuidado quando você for desenvolver alguma atividade. A gente está falando aqui na profissão de corretor de imóveis, mas todas as profissões exigem um trabalho, um processo, um aprimoramento. Então, se caso você estiver recebendo alguma informação a ter sucesso de uma forma muito fácil ou conseguir muito dinheiro de uma forma muito fácil, suspeite disso, busque profissionais qualificados e que tenham competência no desenvolvimento dessa área, que atua na área preferencialmente, porque aí a gente sai daquele processo de profissionais que sabem muito na teoria, mas que de fato na prática não executam as atividades. Referente ao Café com Marketing, você trouxe essa questão do networking, a importância do networking na venda. Como que surgiu o Café com Marketing, desde quando ele existe e qual o objetivo dele? Eu tenho uma frase comigo, né? Feito é melhor que perfeito. Então, em 2006, eu aluguei eu comecei com uma banca de revista, transformei numa revistaria e eu tinha um salão de 140 metros. O aluguel era muito atrativo porque o ponto não tinha pedestres. E aí, depois dessa fala do diretor da editora Abril, eu entendi que o que eu fazia de melhor como empreendedor, né? Fazer propaganda sem ter muita grana, né? Sem ter muito dinheiro, que eu acho que todo pequeno empreendedor tem que se especializar nisso, né? E aí, eu fui transformando, então, a minha revistaria, fui abandonando ela, né? E fui fazendo um movimento de uma rede de cooperação de 20 empresas da Zona Sul para começar esse movimento de propaganda em coletiva. Marketing compartilhado. Só que, o que acontecia? Eu precisava cobrar das pessoas antecipadamente, porque boa parte era material impresso na época, e aí se o cara não me pagasse depois, eu não tinha como tirá-lo do material. Então eu precisava ter relacionamento com essa pessoa para ela confiar em mim. Então a gente fazia, na época, 5 vezes no cheque, né? Então em 2006 surgiu o primeiro Café com Marketing. A gente falava de imã, de geladeira, de folder na época. Era o que nós tínhamos pro momento. Então, assim, o que a gente fez? A gente adaptou uma mesa para receber lá as pessoas, e aí eu rezava que viesse o mínimo possível, porque a estrutura não era adequada,
mas feito é melhor que perfeito. Então, ali começa a surgir esse movimento, né? E aí o que acontecia? A gente mapeou a região, então eu procurava empresas na Zona Sul, eu ficava na Campus Velho, ali, a famosa faixa preta, Cavalhada, Otto Niemeyer e Venceslau Escobar. E a gente mandava para 1.000 empresários o convite. A gente fazia um spam, né? A gente pegava no Telelistas na época, baixava uma planilha do Excel, montava uma mala direta, fazia ligações, mandava o convite, mas para uma coisa extremamente verdadeira, que era entregar conteúdo real, né? Aquilo que a gente estava aplicando na prática, compartilhar nossos resultados. E aí o que acontecia? Das 1.000 pessoas convidadas, vinham 20, né? E 980 se tornavam cliente, e ainda se desculpava depois na sequência. Então isso que aconteceu. Agora o último evento que a gente teve, dia 25 de julho, na Pavei, a gente convidou 10.000 pessoas, foram impactadas, obviamente, pela força hoje que tem o Instagram. 1.500 pessoas acessaram a página, 240 inscritos e 100 pessoas estiveram lá numa noite que caiu o mundo aqui em Porto Alegre em função da chuva, né, do ciclone, enfim. E ainda tinha toda aquela movimentação, mas se criou toda uma ambiência porque, né, fazendo desde 2006, tu vai pegando um traquejo. Então a gente fez uma parte de acolhimento, as pessoas mandaram a sua música preferida, então quando a pessoa chegava, estava tocando a sua playlist, na sua música preferida, tinha alguém recepcionando, né, então a gente fez algumas coisas, mas principalmente porque quando às vezes a gente vai num evento de rede de contatos, né, de networking, que seria a palavra aí, né, traduzindo, a pessoa é mais introvertida, então era quebrar esse gelo para a pessoa já se conectar com alguém, né, já sair dali com o negócio, né, senão a gente só perde tempo, né, que o tempo é o principal ativo do empresário hoje, é o delta tempo, né, então a gente tem que cuidar isso, que as pessoas que vão lá saiam satisfeitas e obviamente tirando negócio, né, que esse é o propósito. E eu estava lá, participei do Café com Marketing, onde tem informações com muita qualidade. Assisti a tua palestra, onde você contribui justamente com o compartilhamento de conhecimentos referente a vendas e também a venda pelo Instagram, porque tu traz essa questão do networking, principalmente o networking presencial. No entanto, é importante essa visibilidade nas redes sociais e como também se comportar e demonstrar a autoridade que é como profissional nas redes sociais, que é um universo de muitos profissionais e que não necessariamente aqueles profissionais que aparecem mais são os mais qualificados, não é, Fernando? Exatamente, tem pessoas às vezes que têm muito mais conhecimento que eu que não liga a câmera, né? Então às vezes hoje o vídeo, as redes sociais, ela democratizou muito isso, né, de possibilitar, e às vezes as pessoas não têm essa audácia, né, digamos assim, mas pega, feito é melhor que perfeito, eu já disse, né, mas só se aprende fazendo, meu professor de matemática sempre nos dizia isso, e se eu olho no tempo, lá meus primeiros vídeos em 2014, eu ficava duro, só mexia a boca, não mexia nem os olhos, assim, ficava, né, mas aquilo ali foi um aprendizado, e eu até hoje eu tenho eles no YouTube lá, e tem pessoas, eu nem vou olhar o vídeo que eu fiz, mas é importante para a gente ir aprendendo, né? Saber como lidar com isso, né? E tu falou das redes sociais. Organicamente, cada vez menos eles entregam, porque é uma startup que eles têm ali para gerar lucro para os seus acionistas. Então, cada vez mais eles facilitam você impulsionar um post no Instagram, no Facebook, no YouTube. Só que entregar para quem isso, né? Quem é o meu público-alvo, né? Eu não posso ser generalista, eu tenho que ser mais focado para conseguir entregar, então, um convite do Café com Marketing para empresários de Porto Alegre, porque é um evento de network presencial em Porto Alegre, né? Ou no caso da venda de imóveis, se eu sou focado ali na região do Bonfim, Moinhos, eu tenho que entregar para pessoas potenciais para compra ali na região. Todo esse movimento, principalmente com o Café do Marketing, mas não somente com ele, te levou a desenvolver uma outra profissão. Você que é corretor de imóveis, tem uma empresa de... Como que fala? Uma imobiliária. Imobiliária, isso. Uma imobiliária, é empresário... Você que é corretor de imóveis e tem uma imobiliária, não se fechou somente a esse nicho de atuação. Você também desenvolveu com todas essas atividades uma outra profissão que está levando você a conhecer muitos estados pelo Brasil e contribuir ainda mais para o compartilhamento de informações referente a vendas, principalmente nesse ramo de vendas de imóveis. Você é palestrante e como isso desenvolveu na tua vida? Na real foi deixa a vida me levar, né? Mais ou menos essa frase aí que aconteceu, porque como eu me capacitei muito, né, no mercado imobiliário e sempre fui muito digital, né, sempre entendi
o digital, e sempre tive esse foco de gerar resultado com o digital, né? Não ficar ali, porque o digital ele é gostoso, então tu pode ficar 10 horas ali e não produzir nada, né? Ficar vasculhando a vida alheia e não conectar. Então, as redes sociais, se tu consegue gerar autoridade, tu consegue gerar rede de contatos também, mas tu tem que entender que tu tá ali com esse objetivo, né? Durante as 8 às 18. E é impressionante porque o horário de maior audiência do Instagram, Facebook, se vocês olharem os gráficos, é o horário comercial. Então, as pessoas estão nas empresas, estão ali conectadas, mas muitas das vezes, né, não com esse objetivo que eu falei de gerar resultado. Então, se eu trabalho com vendas, autônomo, então tu tem que ter metas, né? Se não tiver metas, se perde. Mas então em 2016, por ali, o mercado começou a me consumir, me chamar para... Eu criei, na real, para montar uma equipe, eu virei corretor, para virar gerente tinha que ter uma equipe, e aí eu comecei a fazer treinamentos para atrair a equipe, porque como é que o corretor escolhe seu gestor, né? Pela capacidade, pela competência técnica, e é isso que eu comecei a poder mostrar. Então, como palestrante, eu conseguiria mostrar isso, só que daí ultrapassou fronteiras, né? Então começaram a me chamar em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Então hoje eu tenho um movimento chamado Semana do Corretor de Verdade, que dia 27 de agosto é o dia do corretor, que eu vou percorrer agora 6 estados, com palestras de capacitação, né? Muito nesse viés de atualizar o corretor de imóveis para essa transformação digital, né? Porque tem muitos corretores antigos que são exímios corretores, conhece a cidade, conhece a história da cidade, fica meia hora, é fascinante ouvir, né, os relatos, só que ele é extremamente analógico, né, então ele não conseguiu fazer essa atualização para o digital, só que o consumidor está cada vez mais exigente, mais veloz, né, ele quer ser atendido agora, e aí precisa essa transformação digital, digamos assim, né, dos profissionais. Deixa eu te perguntar então, para ser um bom corretor de imóvel, para ser um excelente corretor de imóvel, o que é imprescindível o profissional ter? Eu acredito que não só um corretor de imóveis, né, ou um empresário, empreendedor, a capacitação, né, porque quando a gente está lá no ensino médio, a gente não é treinado a ser um empresário, um empreendedor, né, e se mistura muito, porque um médico, um corretor, um dentista, são profissionais liberais que ele tem que ter algumas competências empresariais, né? E a gente não nasce com isso. Então tem que ter o desenvolvimento, né, dessas competências financeiras, né, de marketing, enfim, toda essa parte que está aí numa empresa ou numa profissional liberal. Mas um corretor de imóveis, na minha percepção, ele tem que se dar conta que o objetivo dele é ser transparente, né? Trazer as informações, e ele não pode puxar a brasa para nenhum assado, né? Para nenhum lado, né? Nem para o comprador, nem para o vendedor, e sim trazer todas as informações, e quem tem que tomar a decisão, né, de se vai comprar ou não, né, o imóvel, também não ter pressa, porque imagina, tu vai decidir às vezes uma dívida de 30 anos, e para nós, corretores, às vezes é óbvio o preço do metro quadrado no Bonfim, por exemplo, mas para o cliente que está começando a sua jornada de compra, para ele é muito caro. Então, às vezes, até ele entender, né, que aquilo ali é óbvio, leva 6 meses, 1 ano, então tem que ter paciência, tem que ter empatia e fazer um bom negócio, porque às vezes tu está lidando com o sonho de uma família que pode se transformar num pesadelo, na maioria dos casos, né, de profissionais, às vezes, preocupados em ganhar o comissionamento, esquecendo que tem 2 famílias ali, às vezes, né, quando é um imóvel usado, envolvidas, ou no caso de um imóvel na planta, né, que vai ser uma dívida que pode ser um distrato e um prejuízo grande ali na frente, né, se não for bem assessorado, bem orientado por um profissional bem capacitado e empatia, se colocar no lugar do próximo, que eu acho que essa seria a palavra certa aí, né, ter empatia. Perfeito. Então, como você trouxe que para todos os profissionais é importante a qualificação profissional e o Café com Marketing contribui com isso, está no objetivo do Café com Marketing. Vou pedir então para você dizer e fazer um convite para as pessoas a participarem. Quem pode participar, quando acontece, e fazer um convite para as pessoas a estarem neste evento e justamente agregar conhecimentos. Sim, não só o Café com Marketing, mas aqui o movimento empresarial de vocês também contribui com essa capacitação, né, o compartilhamento de conhecimento para as pessoas ouvirem profissionais aí que estão no dia a dia, eu digo no chão de fábrica, né, tendo as experiências constantes. Mas o Café com Marketing ele ocorre próximo dia 26 de setembro, né, a última terça de cada mês e a cada 60 dias, então não é mensal, para não ter porque é um esforço gigante para fazer um evento mensal. Então a nossa recorrência é a cada 60 dias, então dia 26 de setembro, aqui na cidade de Porto Alegre. O que a gente tem feito, às vezes porque tem pessoas do interior que se conectam e querem assistir também, a gente tem transmitido pelo YouTube, né? Então a gente vai melhorar a experiência do próximo, né? A gente vai ter com
com 3 câmeras para ter cortes e tal, né? Enfim, para ficar com ângulos diferentes. Mas então, dia 26 de setembro, é entrada gratuita, né? Vai ser pelo Simpla sempre, né? Ou quem quiser me seguir lá, tem o Café com Marketing Poa, né? O @café MKT Poa, ou @Nunes com Z Poa, Nunes Poa, ou @café MKT Poa, já vai ficar a par ali, porque vai ficar no link da bio e todas as informações estão lá. Perfeito, então eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, porque o nosso tempo está acabando, mas também vou pedir para você dizer qual o YouTube que as pessoas assistem o Café com Marketing. Tá bem. Tudo é Nunes Poa, né? Então, @NUNEZ Poa, tem todas as informações sempre no Instagram, Facebook, YouTube, tudo na mesma URL. E a palavra final é se capacitem, né? Saibam que é importante. Quando eu iniciei a minha jornada lá atrás, em 2006, como empresário, não tinha esse vasto conteúdo que tem hoje. Só que com excesso de informações, como eu falei anteriormente, né, gera confusão. Então a gente não pode ter vários deuses, a gente tem que acreditar, pesquisar a pessoa, porque todo mundo deixa rastros, né? Hoje com o nome da pessoa tu consegue vasculhar bem a vida da pessoa por um simples Google, né? Então saiba quem é a pessoa que você tá indo atrás, porque o seu principal ativo é tempo, mas importante investir em capacitação. Como a gente fala muito com corretor de imóveis, às vezes a gente não tem essa cultura de investir num curso, enfim, num treinamento, e essa é a importância, né, de saber que para chegar à excelência como corretor de imóveis, vai ser preciso investir em cursos bons, né, com uma metodologia, não um cursinho de 4 horas aí que a gente falou anteriormente. Fernando, muita gratidão por ter aceito o convite de estar aqui conosco no Movimento Empresarial e compartilhar conosco todos esses conhecimentos que você trouxe. Espero vê-lo aqui novamente, o espaço está aberto. E você que ficou conosco até agora, saiba que ainda temos mais Movimento Empresarial para você. Eu sou Cláudia Fortuna e venho falar aqui no Movimento Empresarial. E hoje o nosso tema sobre constelação familiar é o seguinte: qual é a tarefa que os irmãos têm um em relação ao outro? Quem é filho único deve se sentir, esse assunto não é comigo. É verdade, talvez não seja, mas eu não sei se você não vai vir a ter filhos, ou os seus primos, ou os seus pais tiveram muitos irmãos. Então, às vezes, é importante a gente, pelo menos, ouvir. E se não for interessante, também não precisa ouvir, está tudo certo também. Os irmãos, eles vêm para ensinar uns aos outros a dividir. A divisão, o compartilhar, o esperar a sua vez, a gente aprende com quem? Com os irmãos. Cada irmão tem uma função, basicamente. Mas, genericamente, os irmãos entre si é onde a gente tem o primeiro vínculo, que não é hierárquico, que não é de cima para baixo, que não tem uma autoridade. Embora o irmão mais velho tenha mais autoridade do que o mais novo, e o do meio fica ali no meio dos dois. Mas, basicamente, o seguinte: nós nos relacionamos e nos socializamos primeiro com os irmãos. Isso é o natural. Mas meu irmão nasceu 10 anos depois e eu já tinha feito a minha socialização. É verdade, pode acontecer. Mas eu estou falando, normalmente, o intervalo entre um irmão e outro é 2 anos, 3 anos, exagerando um pouquinho, 1 ano e meio, né? Os muito apressadinhos, 1 ano. Acontece, já vi casos assim. Até 9 meses, já vi irmãos fazerem aniversário no mesmo ano. Já conheci casos assim. Mas, basicamente, o que acontece é isso. Os irmãos vêm com a tarefa de ensinar um pouco uns aos outros. Eu me lembro que quando a minha irmã era um pouco mais velha, aliás, ela sempre vai ser um pouco mais velha do que eu, né? Isso nunca vai mudar. Mas quando ela era mais, assim, tinha uma certa idade e eu não estava na mesma geração que ela me chamava de rabicho de ferro. Por quê? Porque eu queria estar sempre fazendo o que ela estava fazendo e observava tudo que ela fazia. A nossa diferença era 1 ano e meio. Então, eu observava tudo que ela fazia e eu queria fazer. Ela ia para o jardim e eu chorava porque eu queria ir para o jardim. Claro, depois passei a minha fase de não querer ir para a escola, mas, de um modo geral, quando eu era bem pequena, eu chorava que eu queria ir para o jardim. A professora dela, querida professora,
Janice, olha só, a professora Janice, que foi professora da minha irmã. Ela foi tão querida comigo, porque eu era muito nova para estar na escola. Ela permitiu que a minha mãe me levasse um dia sim, um dia não. Porque a minha irmã chegava em casa com tema. Eu quero tema. Hoje me fala, claro, vai fazer tema. Não quero fazer tema nenhum. Mas naquela época, eu queria fazer tema. Então, eu me lembro assim que a gente tinha uns cadernos que a capa era amarela com umas letras A, B, C. Ai, eu queria ter um caderno. Eu queria ter um lápis. E a minha irmã fazia o tema, a gente sentava na sacada, a gente tinha uma sacada, e eu me lembro da gente sentada assim, cada uma fazendo o seu tema, porque aí o dia que eu ia, eu também tinha um tema. E aí eu queria fazer aquilo com perfeição, olhava bem como é que ela fazia e tentava fazer. O que acontece? Quando o irmão segue o outro, seja admirando, seja imitando, né, sendo um rabicho, rabicho ferro. Ela dizia assim, porque o ferro, né, antigamente o rabicho do ferro ficava grudado, né? Então, onde o ferro ia, o rabicho ia atrás. Os irmãos, eles são grandes professores naturais para a gente. Então, a gente pode tirar o melhor para quem é o do meio, né? Eu sou do meio. A gente pode tirar o melhor proveito vendo o que dá certo e vendo o que não dá certo. Eu me lembro certa vez que a minha irmã estava, eu acho que na 6ª série, com uma professora exigentíssima, professora Adelaide, de matemática. E minha irmã chorava porque não estava entendendo os números negativos, e aí meu pai explicava na mesa, porque imagina que é o mar, ali é o zero, tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo é negativo. E aí meu pai explicava e eu prestava atenção, né? Comendo ali, disfarçando, mas prestava atenção naquilo. E quando chegou a minha vez de ser aluna da professora Adelaide, que também foi minha professora, eu, desde o primeiro dia, disse, bom, eu vou dar tudo de mim para não acontecer o que aconteceu com a minha irmã, porque quando chegou no final do ano e ela pegou alguma recuperação preventiva, não era nem terapêutica, meu pai e minha mãe fizeram ela copiar todo o caderno de matemática. E eu tinha pavor de copiar. O que eu fiz? Eu disse, bom, eu vou ser uma boa aluna desde o primeiro dia. Então, o que a professora falava para mim era lei. E aí consegui passar, eu sempre tive muita facilidade com a matemática e desenvolvi. Então, quer dizer, quem foi a minha grande professora? A minha irmã mais velha. Ela que me propiciou ver o que dava certo, ver o que não dava certo e fazer do meu jeito a minha mistura. Protejam seus irmãos, acolhem seus irmãos, ensinem a dividir e compartilhem uma vida mais rica. E quem não tem, faça isso com os primos, faça isso com os amigos, conserve boas amizades. Boa sorte para todos. Até o próximo Movimento Empresarial com Cláudia Fortuna falando sobre constelação familiar. Tchau, tchau. Com toda a família, com várias áreas pra curtir, é muita emoção. Vem refrescar o lado criança cantando esse refrão. Água loucos é pura diversão. Faça chuva ou faça
Martins e Silva, cirurgia dentista, sou proprietária do Estúdio Facial Odonto, que fica localizado na rua Doutor Armando Barbedo, número 322, sala 406, no bairro Tristeza, na zona sul de Porto Alegre. Hoje eu venho compartilhar com vocês uma dúvida muito frequente dos meus pacientes, que é em relação ao uso do enxaguante bucal. A gente vê bastante propaganda nas mídias, nas redes sociais, dos enxaguantes bucais. Mas afinal de contas, será que tu precisa realmente usar enxaguante bucal? Eu já vou partir do princípio que eu não indico para os meus pacientes. Sabe por quê? Para tu prevenir cárie e inflamação na gengiva, tu precisa manter alguns hábitos, que é passar o fio dental, escovar os dentes após as refeições, cuidar o quanto que tu consome de açúcar, principalmente aquele açúcar diluído, e tu precisa vir aqui no consultório e fazer as tuas consultas de revisões para ver se está tudo ok com o teu sorriso, certo? A maioria das propagandas, elas trazem a informação de que os enxaguantes bucais, eles previnem cárie e inflamação na gengiva, e isso não é uma informação verdadeira. Então preste muita atenção, tome muito cuidado com o que vocês veem nas redes sociais. O que acontece é que tem alguns pacientes que gostam da sensação de refrescância que fica na boca após fazer o bochecho com enxaguante bucal. Então fica a critério do paciente, mas preste atenção, você não vai estar prevenido de cárie e inflamação na gengiva. É um plus, é o que eu explico para os meus pacientes, é um plus, é um detalhe a mais. A prevenção de cárie e inflamação da gengiva vem do passar o fio dental, escovar os dentes, cuidar da quantidade de açúcar que tu ingere e vir aqui no consultório fazer a tua revisão, tá bom? Um forte abraço, eu fico por aqui, até semana que vem para mais um programa do Movimento Empresarial. No quadro Opinião dessa semana, eu quero trazer um assunto que começou a ser discutido de uma forma muito intensa em função das eleições da Argentina. A dolarização da economia. Mais do que isso, a adoção do dólar como moeda oficial de um país que não é os Estados Unidos. Vamos falar um pouco sobre isso. Por que se adota esse tipo de atitude? Existe precedente para se colocar o dólar como uma moeda oficial de um país que não é Estados Unidos? Sim, existe. Pelo menos dois. Um deles fica aqui na América do Sul e o outro fica ali na América Central. Na América Central, há mais de 20 anos, El Salvador, uma pequena nação ali pertinho do México, perto de Belize, resolveu utilizar o dólar como a moeda oficial. Eu estive em El Salvador algumas vezes e utilizei dólar. Não existe uma moeda efetiva local para fazer qualquer transação. Então, primeiro exemplo. Segundo exemplo foi o Equador. O Equador há um pouco menos de tempo do que El Salvador, também em função da inflação alta, em função de taxas de juros super altas, resolveu adotar o dólar como uma moeda justamente para tentar segurar esse processo inflacionário, para tentar fazer com que a sua economia se estabilizasse e depois, num segundo passo, organizasse de outra forma a sua economia, se fosse o caso, novamente com uma emissão de moeda local. Nunca mais voltou a emitir moeda local. O Equador hoje utiliza o dólar, a exemplo de El Salvador. É isso que um dos candidatos a presidente lá na Argentina está prometendo fazer como uma forma de solucionar o problema da inflação da Argentina. Pois bem, o que acontece quando isso é feito? Se de um lado existe a tendência, de fato, de ao adotar uma moeda estrangeira resolver o problema da inflação magicamente, de outro lado, a nação está abrindo a mão da soberania da sua moeda. Porque quem vai ditar toda a política monetária, quem vai ditar toda a questão referente à taxa de juros e tudo mais, não é um banco central local. Vai ser justamente a autoridade monetária dos Estados Unidos.
Banco Central, o Fed. Então percebam que é uma situação extrema. Aqui no Brasil, quando se estava falando de uma situação de hiperinflação, de uma situação muito complicada, foi criado o Plano Real. E o que foi feito? Não foi dolarizada a moeda. Foi criado uma URV, na época, que era um padrão para poder fazer as transações. Isso acabou diminuindo a memória inflacionária e logo na sequência a URV se transformou no real. Então, naquele momento, para fazer esse efeito, poderia ser transferida a moeda para dólar num país como o Brasil? É complicado, mas seria uma possibilidade, exemplo do que está sendo pensado para a Argentina. Então, quando se fala em dolarizar, não apenas dolarizar, mas colocar como moeda corrente o dólar num país que não é Estados Unidos, tem que se dar conta dessas duas coisas. Se de um lado existe uma possibilidade, de fato, de trabalhar com a questão de reduzir ou transformar a inflação em algo inexistente, de outro lado está abrindo mão de uma parte substancial e importante da soberania do país. Algo que tem que ser considerado de uma forma muito pensada, muito organizada. Essa é a minha opinião dessa semana. Semana que vem eu trago mais um assunto. Até lá! Ana Paula, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Sim, Rogério, mas sempre lembrando a todos de passar lá no canal do YouTube Movimento Empresarial e assistir a todos os programas que estão disponíveis lá desde 2020. Siga e curta todos os vídeos, porque temos entrevistas muito interessantes que com certeza irá contribuir com o teu negócio ou com o seu desenvolvimento profissional. Terça-feira que vem, às 21h30, temos um encontro marcado para falar de negócios e tudo aquilo que a gente tem aqui no programa Movimento Empresarial. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau.